Existe um momento na vida em que a gente decide ir, sem roteiro perfeito, sem garantias, só vontade de viver algo próprio. É quando ficar já não parece suficiente, e o mundo lá fora começa a chamar de um jeito diferente. Viajar sozinha pela primeira vez não é só sobre conhecer lugares, é sobre conhecer a si mesma. É sobre liberdade, mas também sobre silêncio. Sobre se perder um pouco para talvez se encontrar. Foi assim que Elisa Lam chegou a Los Angeles, sozinha e talvez um pouco perdida. Ela tinha planos simples como os de qualquer jovem da idade dela. Ela estava animada com as experiências que teria naquele lugar tão famoso. Afinal de contas, era Los Angeles. Mas em poucos dias, algo mudou. E o que começou como uma viagem comum acabaria se transformando em um dos casos mais intrigantes e debatidos da internet. Um caso que não ganhou atenção apenas pelo que aconteceu, mas pelo que foi registrado depois. Um vídeo, um elevador e um comportamento que até hoje levanta dúvidas. Quem fala aqui é a Dandara e estou trazendo mais um caso para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva que ajuda demais o canal e por aqui vai ter muito mais. Elisa Lam era uma universitária de 21 anos que resolveu fazer uma viagem sozinha de Vancouver, Canadá, para a costa oeste dos Estados Unidos. Ela havia passado por San Diego, estava em Los Angeles e ia depois para São Francisco. Ela tinha uma irmã e era filha de imigrantes de Hong Kong e cursava a Universidade British Columbia. Elisa tinha um Tumblr, onde ela falava sobre os seus sentimentos mais pessoais, sobre suas dores e sobre suas questões de saúde mental. Ela lutava contra a depressão e o transtorno bipolar. Era ali que ela abria o seu coração e falava sem medo sobre suas alegrias, dores e medos. Em 28 de janeiro, Elisa fez o seu check-in no hotel onde ela passaria alguns dias em Los Angeles. No dia 31 de janeiro, foi a última vez que ela entrou em contato com a sua família e no dia 1º de fevereiro foi dado o alerta de pessoa desaparecida para Elisa. A polícia foi acionada e, em conversa com a família, descobriram que o último lugar que souberam que ela esteve foi o Cecil Hotel, onde ela estava hospedada. O Cecil Hotel tem uma história enorme e terrível e fica localizado no Skid Row, um bairro extremamente pobre e violento em Los Angeles. Então, os investigadores começaram a procurar algumas pistas no hotel. A gerente Amy Price diz que Elisa Lam passaria 4 dias no hotel, a princípio num quarto feminino coletivo. Ela não fez o check-out no hotel e depois foi dada como desaparecida. Quando a polícia foi até o quarto dela, os funcionários já haviam guardado e empacotado todos os seus pertences. Segundo a gerente, esse era o procedimento do hotel quando as pessoas não faziam check-out e deixavam as coisas para trás. Esses pertences ficavam guardados por 30 dias. E as coisas que ficaram para trás de Elisa eram laptop, remédios controlados, carteira, roupas e outros itens de valor. Entre seus pertences não haviam nenhum rastro de ilícitos ou de bebidas. Um casal de turistas da Inglaterra, Mike e Sabina, foram viajar para Los Angeles e ficaram hospedados no Cecil. O hotel tinha uma fachada bonita, um saguão grandioso e bem decorado que chamava atenção. O anúncio nos sites de hospedagem também era muito chamativo. O preço era bem barato e tudo isso chamou a atenção do casal que, sem pensar 2 vezes, fizeram a reserva para o Cecil. Mas, ao chegarem no quarto, ficaram chocados com a péssima qualidade da cama, dos lençóis e com a sujeira. Não era compatível com a fachada e com o saguão. Mas, já que eles iam passear bastante durante o dia e ficariam ali no hotel só à noite para dormir, pensando no preço, decidiram relevar.
O casal, ao caminhar pelas ruas, viram um cartaz de Elisa desaparecida e viram que ela estava no mesmo hotel que eles. E isso acabou os assustando bastante. Fizeram com que eles se questionassem se eles estavam seguros lá. Outro questionamento que a polícia fazia era se essa viagem da Elisa seria para conhecer alguém, seja uma amizade ou talvez um interesse amoroso. Em 1919, Los Angeles era a cidade que mais crescia e prosperava. Todo mundo queria ir para lá. O hotel abriu no final de 1924 e custou cerca de $1 milhão, o que para a época era uma grande fortuna. O hotel tinha 700 quartos. Muito bem localizado, perto de uma estação muito movimentada e famosa, onde passavam cerca de 100 mil pessoas por dia. Mas tudo mudou com a Grande Depressão e nos anos 30 o hotel estava numa situação terrível. Com a grande recessão econômica, muitas pessoas perderam seus trabalhos e acabaram ficando numa situação de vulnerabilidade enorme. Isso foi o que impulsionou o crescimento absurdo do Skid Row. Desde então, ele só vem crescendo. São aproximadamente 56 quarteirões no coração de Los Angeles. Existem em torno de 8 a 10 mil pessoas vivendo nas ruas, pessoas sem casa, viciadas em substâncias ilícitas, com transtornos mentais e inúmeras outras pessoas que são marginalizadas. Nesse cenário de extrema pobreza, a violência aflora. Era nesse cenário que o Cecil Hotel ficava, entre muita violência e muita pobreza. Em 10 anos que a gerente Amy Price trabalhou lá, ela viu em média 80 mortes dentro do hotel. Isso é um número alarmante, e as causas das mortes são variadas. A fama do hotel sempre foi ruim e foi piorando com o passar do tempo. Em 1931 foi o primeiro caso de pessoa que tirou a própria vida, W.K. Norton, e os casos nunca mais pararam. O Cecil também abrigava serial killers, alguns famosos como Night Stalker, o Richard Ramirez. Pessoas como ele se sentiam seguras e confiantes dentro dos corredores do Cecil, porque sabia que ninguém jamais os questionariam sobre nada. O Richard voltava para o hotel com as roupas sujas, depois de atacar as suas vítimas, e entrava sem medo, porque sabia que era um lugar seguro para ele. O Cecil não é e nunca foi assombrado. Ele sempre foi negligente e as pessoas que viam de fora não sabiam da fama do hotel. O Cecil Hotel realmente merece um vídeo só dele, porque são inúmeros casos. Se você quiser, já comenta aqui para eu saber, que eu trago em breve. Claro que os policiais pensaram nesse cenário, e a hipótese de que alguém que morasse nas ruas pudesse ter feito algum mal para Elisa começou a ser investigada. As pessoas do Skid Row, quando tinham pouco dinheiro, também se hospedavam no hotel. Nunca se sabia quem andava pelos corredores. Homicidas violentos, abusadores, ladrões, enfim, não dava para saber. O hotel entregou as imagens das câmeras de segurança para a polícia. Apesar do hotel não ter câmeras em todos os lugares, foi entregue o material que tinham. Os investigadores analisaram horas e horas de filmagens até encontrar Elisa. Num vídeo que ficou extremamente famoso, um viral, numa época em que as pessoas ainda estavam entendendo o que era um vídeo viral, o infame vídeo do elevador. Elisa entra, balança os braços, se inclina para frente para ver os botões, aperta vários deles apressada. Vai para o canto, olha para fora, para os dois lados, como se estivesse procurando alguém. Volta e se espreme num canto. Parece nervosa, com as mãos juntas na frente do corpo. Vai para a porta do elevador mais uma vez, que fica aberta o tempo todo. E aí ela fica olhando para sua direita. Dá um pulinho para fora, se move para o lado e volta para dentro. Sai mais uma vez, agora para a esquerda, e não é mais possível vê-la.
Ela entra mais uma vez, apoiando na porta e aperta mais uma vez vários botões. Sai novamente e mexe as mãos de um jeito muito estranho. As mãos bem abertas, os dedos. Um comportamento muito bizarro. Então, ela vai embora. O vídeo tem 4 minutos e a porta jamais fecha. A polícia decidiu divulgar esse vídeo na esperança de que alguém conseguisse reconhecer a Elisa, já que pelas imagens que foram analisadas, descobriram que ela jamais saiu do hotel. E foi com essa divulgação que tudo começou a tomar um rumo muito diferente. Inúmeras hipóteses começaram a circular, principalmente na comunidade da internet, e algumas pessoas ficaram obcecadas com o caso. O que Elisa escrevia no seu Tumblr dava a entender que ela procurava um lugar no mundo para ela. Ela gostava de escrever para colocar para fora o que machucava ela internamente. Ela falava de sua luta contra a depressão e a bipolaridade, sobre os seus medicamentos, sobre como ela tentava melhorar. Foi levantada a possibilidade de que ela poderia estar sob a influência de algum tipo de ilícito que causasse alucinações. O lugar onde ela estava era propício para isso. Ao sair do hotel e andar meio quarteirão, ela estaria num dos maiores mercados de drogas dos Estados Unidos. Ao retornar ao hotel, os investigadores descobriram que, primeiramente, Elisa ficou num quarto comunitário, que ela dividia com outras meninas. Mas seu comportamento começou a incomodar. Ela começou a agir de forma estranha, deixando alguns bilhetes nas camas das meninas, como "vai embora, saia daqui", e ela trancava a porta, deixando elas do lado de fora. Para evitar mais problemas, Elisa foi transferida de quarto, ficando sozinha. Os detetives da internet continuavam a analisar o vídeo e trazer cada vez mais novas hipóteses. E elas iam ganhando muita força. Diziam que tinha alguém do lado de fora do elevador, que alguém tinha segurado a porta para não fechar e que ela estava fugindo dessa pessoa. Seria alguém que ela conheceu no hotel, ou alguém que morava no Skid Row, ou algum funcionário do hotel. Tudo isso foi ganhando muita força. Ainda mais quando eles começaram a ligar com um post que ela havia feito no Tumblr sobre querer conhecer pessoas novas. Então, as teorias que envolviam alguém que ela conheceu ali terem feito algo de ruim para ela foram ganhando cada vez mais força. Muitas teorias da internet também começaram a questionar por que o carimbo da data e da hora do vídeo estavam borrados. Também começaram a dizer que o vídeo foi cortado, que ele não estava na íntegra, talvez para proteger algum funcionário que tivesse aparecido na filmagem original. Depois de alguns dias naquele hotel, o casal Mike e Sabina, que vieram da Inglaterra, começaram a ter mais problemas com o quarto. Eles não conseguiam dormir por conta do barulho do lugar e o cheiro ruim. E além disso, a água começou a ficar sem pressão, e a pouca água que tinham nas torneiras tinha uma cor escura, um tom meio amarronzado. E mesmo com essa cor de água, eles a usavam para escovar os dentes, tomar banho, e nos Estados Unidos é comum tomar a água das torneiras, então eles também tomavam essa água, mesmo que ela tivesse um gosto bastante esquisito. Eles então reclamaram sobre o problema da água e eles foram mudados de quarto, mas o problema não se resolveu. Então o funcionário da manutenção foi chamado para checar qual seria esse problema. O funcionário era Santiago Lopes. Ele foi averiguar no quarto se havia algo de errado e, ao constatar que o problema poderia ser maior do que só ali aquele encanamento, ele subiu até o telhado onde ficavam as 4 caixas d'água para verificar se o problema vinha delas, se elas estavam cheias, se tinha algum problema com a bomba, enfim, se o problema vinha de cima. Lá no telhado, ele então subiu alguns degraus de uma escadinha para olhar dentro da caixa d'água e viu algo que o assombraria para sempre: o corpo de Elisa Lam boiando na água.
Santiago foi até o escritório da gerente contar o que ele havia achado, e a notícia a deixou chocada. Elisa Lema havia sido encontrada depois de 19 dias desaparecida dentro da caixa d'água do próprio hotel. Todos os hóspedes e moradores estavam usando a água onde estava o corpo para beber, tomar banho, escovar os dentes. A polícia foi chamada e rapidamente uma multidão apareceu no hotel. Uma informação importante é que os investigadores disseram que, segundo os policiais que chegaram na cena, a escotilha da caixa d'água estava fechada. Quando abriram, viram Elisa, sem suas roupas, boiando de barriga para cima, num estado de decomposição avançado. Suas roupas estavam dentro da caixa d'água também. A polícia havia olhado o telhado e não havia achado nenhuma pista dela. E não olharam na caixa d'água também. Tim Marshall, detetive da polícia de Los Angeles e responsável pelo caso, disse, mais tarde, que não ter olhado na caixa d'água era algo que trazia sentimentos muito ruins para ele. Se tivessem olhado ali, talvez tudo se resolvesse mais rápido e muito sofrimento teria sido poupado. Depois do corpo de Elisa ser encontrado, a polícia foi pela linha mais provável de investigação, a de homicídio. Nada de um possível suspeito foi encontrado na cena em que Elisa foi encontrada. Nenhuma digital ou material biológico, pegada, nenhuma evidência sobre algo violento ter acontecido ali. Seu corpo não havia nenhum sinal. Após o corpo ter sido encontrado e antes de qualquer resposta dos investigadores, as pessoas ficaram enlouquecidas com o hotel e a procura por quartos aumentou muito. Parecia loucura. Mas as pessoas tinham uma mistura de uma curiosidade mórbida, já que o caso de Elisa jogou uma luz mundial sobre o hotel e a sua história. E por outro lado, as pessoas queriam tentar ajudar, queriam reunir provas, queriam ver com os próprios olhos onde Elisa esteve, o que ela viu, o que ela viveu ali, na esperança de que pudessem contribuir com a investigação. E algumas dessas pessoas que investigaram o caso pela internet e se hospedaram no hotel acabaram dando alguma explicação. Por exemplo, no vídeo do elevador, Elisa fica 4 minutos com a porta aberta, mas descobriram que havia um botão que era para justamente manter a porta aberta. Eles o apertaram e viram que deixava a porta aberta por 2 minutos. Elisa apertou vários botões várias vezes. Não precisaria necessariamente ter ninguém segurando a porta aberta. Naquele elevador havia um botão que fazia isso. Observando os botões do elevador e como eles se comportavam, descobriram que ao apertar o botão do andar em que o elevador já estava, ele não ficava aceso. Quando se apertava um botão para o elevador ir até o andar, o botão ficava aceso. Com isso, descobriram que o elevador estava no 14º andar. Um andar abaixo do telhado, já que o hotel tinha 15 andares. Na sequência, Elisa sai do elevador e vai para a esquerda pelo corredor, e no final tinha uma janela que dava para a escada de incêndio, daquelas de metal que ficavam do lado de fora. Na lateral do prédio todo havia essa escada de incêndio. Era bastante assustador de se encarar, porque eram 15 andares de altura. Mas, se Elisa havia usado aquela escada para chegar até o telhado, não sabemos em que circunstâncias foi. Se ela estava fugindo de alguém ou se foi coagida. Porém, essa escada não era a única maneira de se chegar ao telhado. Também havia outro acesso que era dos funcionários de manutenção, e que ela poderia ter acessado depois de ter saído do elevador. Era um lugar proibido para hóspedes, mas como já deu para perceber, não sei se o hotel o que era proibido ou não fazia muita diferença. Era uma escada que ficava do lado de dentro e havia uma porta que vivia trancada. Segundo os funcionários, só eles tinham a chave. Os funcionários realmente achavam que ela havia subido pela escada lateral de incêndio. Então as teorias começaram a mudar. Talvez Elisa tivesse realmente entrado na caixa d'água sem a coerção de ninguém e ainda viva, já que absolutamente nada sobre outra pessoa havia sido encontrado.
Talvez ela tivesse usado alguma coisa, tivesse sob a influência de alguma coisa ilícita, já que estava numa região com fácil acesso. Por mais que ela nunca tivesse usado, como a família disse, não é impossível que uma mulher de 21 anos, numa viagem sozinha, sendo alguém que procurava independência e ter novas experiências, como descrevia em seu blog, não provasse algo pela primeira vez. Mas o que intrigava todo mundo foi a informação de que os policiais deram de que a tampa da caixa d'água estava fechada quando encontraram Elisa. Como ela fecharia a tampa? Ao entrar na água, ela não conseguiria mais alcançar a tampa para fechar. Essa questão não saía da cabeça das pessoas que se envolviam com o caso, e nem da polícia. Ela só poderia estar com alguém. Alguém a colocou dentro da caixa d'água sem vida, ou a fez entrar lá dentro e fechou a tampa. Pelo menos era isso que se especulava na internet. O caso da Elisa era um grande mistério. Tudo era possível. Alguém poderia ter tirado a sua vida, ela poderia ter tirado a própria vida e também poderia ter sido um acidente. Então todo e qualquer detalhe era importante para construir esse quebra-cabeça. Um dos passos mais importantes era descobrir se ela havia sido morta antes de ter sido colocada na caixa d'água e se de fato havia acontecido algum crime ali. Mas não havia nenhuma evidência no corpo dela. O patologista Dr. Jason Tovar examinou com muito cuidado atrás de qualquer trauma que pudesse esclarecer a possível causa da morte, mas não havia nenhum sinal de trauma no corpo, absolutamente nada. Até ali a polícia não havia descoberto nada, ainda não tinham saído da estaca zero, não sabiam a causa da morte e nem se alguém havia causado. Ele também pediu exames toxicológicos, que demorariam semanas para ficarem prontos, mas era o preço a se pagar numa investigação tão complexa como aquela. Pelo fato de que a polícia foi até o telhado e não olharam nas caixas d'água, a teoria de que a polícia estava escondendo alguma coisa começou a ganhar força nas redes sociais. Quando as pessoas começaram a pensar nisso, a vontade delas mesmas de desvendar o que havia acontecido ali aumentou ainda mais. A teoria mais discutida e aceita entre os detetives da internet era de que o caso se tratava de um homicídio. Então começaram desesperadamente a procurar um culpado. E isso é muito perigoso. A procura desenfreada de um culpado muitas vezes não termina bem. Acusar alguém de algo tão grave é necessário muito cuidado, provas e uma investigação séria e muito bem feita, coisa que as pessoas da internet de modo nenhum teriam condição de fazer. Qualquer pessoa que tivesse alguma ligação com o Cecil começou a ficar na mira dessas pessoas, hóspedes, empregados, enfim, qualquer pessoa, até chegarem ao músico de black metal chamado Morbid. Pelo tipo de música que fazia, seu visual alternativo e a agressividade no que produzia, esses detetives da internet começaram a relacionar ele com o caso. Procuraram supostas mensagens e confissões nas músicas que ele fazia e nos seus vídeos. Foram achando conexões entre o músico e Elisa, e o assunto foi se espalhando e em pouco tempo o tribunal da internet estava fazendo seu julgamento. Tudo com uma grande pitada de conspiração. O exame toxicológico de Elisa ficou pronto e, segundo ele, as únicas substâncias encontradas no corpo dela foram os remédios controlados que ela costumava tomar para o transtorno bipolar. Os frascos foram encontrados nos seus pertences que ficaram no seu quarto. Mas o que chamou a atenção foi a quantidade de medicamento. A dose era muito baixa em comparação com o que ela precisaria tomar. E os frascos tinham mais comprimidos do que deveriam ter pela data em que foram comprados. Ou seja, Elisa não estava tomando seus medicamentos da forma correta. Ela estava tomando menos. Nos seus posts em seu Tumblr, ela deixava claro que não gostava de tomar seus medicamentos todos os dias. Eram antidepressivos, estabilizadores de humor, antipsicóticos. Pelas pistas e pelo exame toxicológico,
chegaram à conclusão de que durante a sua viagem, Elisa parou de tomar esses medicamentos. E voltando a pensar na possibilidade de alguém ter tirado a vida de Elisa e ter levado o corpo dela até a caixa d'água, a polícia refez todo o caminho da forma mais fiel possível e constataram que era impossível alguém carregar ela pelas escadas por entre as caixas d'água, que eram 4, bem apertadas, sem causar nenhum dano ao corpo. Teria havido algum corte, ralado ou hematoma. Não havia nada suspeito na cena que indicasse um crime. 4 meses após a morte de Elisa, no dia 21 de junho de 2013, saiu o resultado da autópsia que foi divulgado. A causa da morte foi afogamento por acidente e influência do transtorno bipolar. Mas as pessoas não aceitaram muito bem essa explicação. Todo mundo tinha certeza que o caso se tratava de homicídio, e essa resolução da polícia não foi satisfatória. Muitas pessoas se debruçaram sobre a autópsia também, e mesmo com o documento ainda haviam lacunas das quais tiravam o sono. Porque Elisa estava sem roupas, os exames revelaram que ela não tinha nenhum trauma, nem interno e nem externo. A comunidade, certa de que o caso se tratava de um homicídio e que a polícia estava escondendo alguma coisa, acreditavam que havia uma rede de corrupção que envolviam a polícia, o hotel e aquele hóspede, Morbid. Seu nome verdadeiro é Pablo Vergara, e é assim que eu vou me referir a ele. A situação de Pablo estourou 6 dias após o corpo de Elisa ser encontrado, no dia 25 de fevereiro de 2013. Ele recebeu uma mensagem de uma amiga falando para ele ver um noticiário de um canal taiwanês, o acusando de ser suspeito de ter tirado a vida de Elisa. A partir daí, a vida dele se transformou de um jeito que ele nunca imaginou. Ele passou a receber inúmeras mensagens de ódio de pessoas que ele nem sabia quem eram. Derrubaram as suas redes sociais, que era onde ele divulgava o seu trabalho como artista. Passou a receber ameaças. Ele nunca foi acusado de nada formalmente. Tudo isso porque encontraram um vídeo dele no Cecil Hotel. Mas ele esteve lá em fevereiro de 2012, um ano antes do caso da Elisa. E Pablo tinha inúmeras provas de que ele estava no México quando tudo aconteceu. Até que chegou a um limite e Pablo infelizmente atentou contra sua própria vida. Quer dizer, ao tentarem fazer justiça para Elisa, quase acabaram com uma vida inocente e deixaram marcas para sempre. Pablo ainda tenta se erguer e seguir com a sua vida. É sempre importante ter em mente que nós nunca temos acesso a todos os fatos e que acusar alguém desse jeito é extremamente perigoso e injusto. Outro fato intrigante é que os investigadores demoraram para ter conhecimento sobre o real estado mental de Elisa. Com o passar do tempo, a irmã dela começou a contar mais detalhes sobre como era a irmã nesse sentido. Parar de tomar os remédios era um hábito dela. E quando ela ficava sem as medicações, ela tinha momentos extremamente delicados. Ela realmente delirava, via e ouvia coisas que não existiam. O transtorno bipolar que ela tinha parecia ser bastante grave. Obviamente, eu não sou especialista, eu só estou reproduzindo o que eu pesquisei. Quem tiver mais informações, deixa aqui embaixo nos comentários. Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrijam, que é sempre muito importante a gente passar a informação correta. E quando ela ficava nesse estado, era muito difícil para ela distinguir o que era fantasia e o que era realidade. Profissionais da área que analisaram o comportamento dela no infame vídeo do elevador disseram que o seu comportamento é de alguém que estava tendo delírios de perseguição. Ela age como se estivesse fugindo ou se escondendo de alguém. Ouvir vozes é algo realmente desesperador. Elas podem dizer coisas horríveis, e Elisa parecia estar desesperada. Quando uma pessoa fica nesse estado, tudo parece ser muito real. Segundo a irmã de Elisa, já houveram outros episódios em que ela ficou extremamente paranoica tentando se esconder. Não é difícil pensar que ela tenha pensado na caixa d'água como esconderijo.
não é difícil concluir que ela tenha pensado na caixa d'água como um esconderijo, talvez. Que ela tenha subido as escadas, abriu a escotilha e pulou lá dentro. Se a caixa d'água estiver bem cheia, talvez ela até alcançasse a saída. Mas como é um hotel com bastante gente usando água, o nível provavelmente estava mais baixo e é muito provável que ela não tenha alcançado a saída ficando presa lá dentro. Ela usava uma roupa de frio, dá pra ver no vídeo, uma jaqueta vermelha, o que a atrapalhava de nadar e se manter na superfície. Ela pode ter tirado as roupas para tentar se manter boiando. Com essa linha de investigação, não havia nenhuma evidência de que alguém fez algo com ela, ou que ela propositalmente tirou sua vida. Tudo levava a crer que foi um terrível acidente. Uma das informações mais importantes do caso que contribuiu para muita confusão foi a escotilha da caixa d'água estar fechada. Um detalhe intrigava as pessoas e contribuía para a teoria de que teria que haver outra pessoa com ela, pois sozinha, lá dentro da caixa d'água, ela não alcançaria a escotilha para fechar ela. Porém, descobriram com o passar da investigação que tudo não passou de um erro de comunicação. O funcionário da manutenção que encontrou o corpo de Elisa, o Santiago, encontrou sim a escotilha aberta. Mas não foi isso que a mídia repassou. Também houve essa confusão entre os policiais que chegaram lá primeiro. Ou seja, ela não fechou a escotilha depois que entrou. A família tentou processar o hotel por negligência, mas não ganhou. Muita gente acabou por aceitar que essa era a verdade sobre o caso. Não havia uma grande conspiração ou algo sobrenatural por trás da história de Elisa Lam. Infelizmente, ninguém olhou para Elisa. Ninguém perguntou se estava tudo bem, ninguém a ouviu, ninguém ligou para um familiar. Uma jovem que ainda tinha tanto para viver e para conquistar, que sem dúvidas encontraria o seu lugar no mundo como ela se queixava de querer encontrar no seu Tumblr. Elisa queria viver, queria ser alguém, queria ser ouvida, queria ser mais do que era. Não havia um fantasma que a arrastou de dentro daquele elevador. O Cecil Hotel não é assombrado e ele não atrai esse tipo de acontecimento. Ele fica localizado num lugar onde as pessoas são esquecidas e depositadas como se não fossem nada. O hotel negligencia os seus hóspedes e moradores desde que foi fundado. O que atrai esse tipo de atividade dentro dele é a extrema pobreza, é a falta de perspectiva e a segurança de que dentro daquelas paredes criminosos podem andar livremente. Mas é mais fácil e cômodo acreditarmos que o problema do Cecil Hotel, localizado no Skid Row, um dos lugares mais pobres e o maior mercado de entorpecentes dos Estados Unidos, é sobrenatural. Isso tira a culpa de problemas reais, da estrutura que permite que cerca de 10 mil pessoas vivam nas ruas e que a violência seja banalizada e naturalizada. A saúde mental não pode ser negligenciada. Nunca. Se você sofre com isso, por favor, busque ajuda o mais rápido possível.